Olá, hoje nós vamos explicar sobre eletrização por indução. Para explicar eletrização por indução, nós temos que usar como exemplo dois corpos. Um desses corpos é chamado de induzido e ele será sempre neutro, ou seja, com uma carga igual a zero, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. E o outro corpo, que será chamado de indutor, ele sempre terá uma carga, ou seja, ou ele terá mais prótons do que elétrons, sendo assim uma carga positiva, ou ele terá mais elétrons do que prótons, ou seja, uma carga negativa. Então, após colocarmos em contato o corpo neutro com o corpo carregado positivamente, nós vemos que esse corpo carregado positivamente irá atrair os elétrons desse corpo neutro para a área mais próxima desse corpo, a partir do princípio de atração, e os prótons desse corpo neutro irão se concentrar do outro lado a partir do princípio de repulsão. Digamos assim que esse corpo neutro está polarizado. Ou seja, o polo mais próximo do bastão concentra as cargas negativas e o outro polo concentra as cargas positivas. Após isso, nós conectamos o corpo neutro à Terra a partir de um fio condutor, e esse fio condutor permitirá que os elétrons da Terra subam e neutralizam as cargas positivas dessa esfera neutra. Assim, esses elétrons da Terra que estão subindo também serão atraídos pelo corpo de carga positiva. Ou seja, como esse corpo neutro recebeu mais elétrons que veio da Terra, esse corpo não é mais neutro, agora ele passa a ser um corpo de carga negativa, pois tem mais elétrons do que prótons. Então, para esse corpo que antes era neutro e agora está carregado negativamente, continuar com carga negativa, nós temos que desligar o fio condutor, pois assim essas cargas negativas não teriam para onde ir. É importante ressaltar que, antes de nós separarmos o corpo indutor do induzido, nós devemos desligar o fio terra, pois se nós primeiro separarmos o corpo indutor do induzido, os elétrons do corpo induzido sofreriam repulsão e uma parte deles conseguiria escapar a partir do fio terra, tornando esse corpo novamente neutro. Então esse é o princípio de eletrização por indução. É importante ressaltar que a carga final do induzido sempre será diferente da carga do indutor. Então, no caso, se a carga do indutor for negativa, a carga final do induzido necessariamente será positiva. E pessoal, aqui estamos nós com o nosso eletroscópio, basicamente feito de um copo descartável, uma agulha e um canudinho azul. Aqui nós temos outro canudinho, um canudinho branco. Ambos os canudinhos, o azul e o branco, estão neutros, pois possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porém, nós vamos agora eletrizar o canudinho branco negativamente, fazendo com que ele fique com maior quantidade de elétrons. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos atritar esse canudinho com papel higiênico. Voltamos logo. E pessoal, depois de ter eletrizado negativamente esse canudinho, nós vamos aproximá-lo do canudinho azul. E como vocês podem ver, uau, uma mágica! Não, não é uma mágica. O que está acontecendo aqui? O canudinho branco foi eletrizado negativamente, ou seja, tem mais quantidade de elétrons. E o canudinho neutro, que seria o azul, ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Porém, os prótons eles estão sendo atraídos pelos elétrons. Assim, a atração ocorre dessa maneira. Eles estão se atraindo, fazendo com que ocorra isso. Porque eles estão sendo atraídos, ou seja, eles estão sendo atraídos. O que vai acontecer aqui? No canudinho azul, os prótons eles estão sendo concentrados nessa parte aqui que está quase em contato com o canudinho branco. E se nós atritarmos os dois, tanto o azul quanto o branco, o que aconteceria? Sabe o que aconteceria? Eles se repeliriam, porque os dois estariam eletricamente negativos, com mais elétrons os dois. Assim, eles se repeliriam ao invés de se atrair, como aqui no caso. Então foi isso, pessoal. Então, tchau. E essa foi mais uma das explicações nossas. Tchau, tchau, pessoal. E esse foi o nosso vídeo de eletroscópio. E é uma eletrização por indução.